Olá pessoal, saudações, namastê, axé, shalom, optia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, eu, bruxo e mago Magno Constantino, nesse encontro com você, nós vamos falar sobre as fadas, né? Nós vamos falar sobre os elementais, porém sobre as fadas. E desde sempre, o homem, né, o homem primitivo e tanto o homem moderno, sente uma necessidade muito grande de se conectar e estar próximo, né, à natureza. Por isso, tantas religiões foram difundidas aí com culto às divindades da natureza, com culto a divindades que recebem um nome de guardiões do sol, da lua, das estrelas, da água, do vento, do fogo. Então isso tudo foi se tornando divino ao homem primitivo e então cria-se a ideia de Deus, de divindade, etc. E hoje nós vamos falar sobre as fadas, que é muito comum as pessoas falarem sobre fadas ou verem fadas e sempre com aquela teoria da Walt Disney, né? Deixa eu tirar isso aqui, essas guias que eram do outro workshop. O outro workshop que a gente estava fazendo sobre afromagia. Por isso que eu estava com essas guias. Então, esse, essa atenção à natureza, né, dá-se aí a ideia de que a natureza é um templo sagrado. E de fato é. Só que a Disney colocou aí as fadas, por exemplo, né, como a fada Sininho do Peter Pan, deixa eu ver o que mais. Não sei, eu acho que em Malévola também tem 3 fadinhas. Eles colocaram as fadas com sempre, acho que a própria Malévola, né, uma fada, não me recordo bem da trama. Eles colocam as fadas como sendo sempre aquele serzinho indefeso, aquele ser pequenininho, bonitinho, todo, né, engraçadinho. E na verdade as fadas, elas até têm assim a sua beleza, mas nem todas as fadas têm uma beleza dentro do padrão que a gente está acostumado, tá? Por exemplo, as fadas brasileiras, elas são verdes, elas possuem olhos vermelhos, né? A estatura das fadas, por exemplo, é muito relativa. Você vai ter fada que é um pontinho de luz, como você vai ter fadas em tamanhos humanos. E são entidades encantadas, ou seja, não morreram, não são seres encarnados que morreram. São seres de pura energia da natureza. Encantado, a palavra elemental, por exemplo, elas são elementais, elas são seres que a sua constituição, a sua composição química e biológica é baseada nos 4 elementos, na fusão dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água, e também o 5º elemento, que é o éter. A palavra elemental significa espírito divino. Então, as fadas, os duendes, os gnomos, as sereias são espíritos divinos. São como uma espécie de operários que atuam na natureza para manter tudo como está. Um exemplo. Eu não tenho uma planta aqui por perto, mas imagine uma flor. Uma flor, ela vai ter as suas cores. Tem uma fada responsável pelas cores. Ela vai ter o seu perfume. Vai ter uma fada responsável por esse perfume. Ela tem caule. Vai ter uma fada ou um gnomo responsável pelo caule. Ela vai ter folhas. Vai ter uma fada ou um gnomo responsável por essas folhas. E assim, a manutenção dessa planta depende dessas fadas, desses elementais. Então tudo na natureza tem a sua contraparte divina. Vai ter os seus elementais, ou duendes, ou gnomos, ou dríades, enfim. El quer dizer senhor. E mental quer dizer vibração, mente, né? Então, elemental seria o senhor da mente, ou uma consciência. Acho que essa é a melhor palavra, é uma consciência. Então, a planta tem uma consciência. Sabe quando você conversa com uma planta doente, por exemplo, e ela vai melhorando o aspecto, ela vai
tomando força para se recuperar, isso é a consciência da planta te ouvindo, ou seja, o elemental daquela planta. Que pode ser uma fada ou não, não é uma regra, tá bom? Então, Deus, ele nos concedeu alguns reinos, né? Deus colocou tudo organizado em alguns reinos. O reino elemental, angelical e o reino humano. Aí, assim, na verdade, a gente tem o reino animal também, que alguns estudiosos difundem, né? Colocam o reino humano, mas a gente tem o reino animal. E dentro do reino animal é que eu coloco os humanos, os racionais e os irracionais. Mas que seja, tá? O importante hoje é falarmos sobre elementais. Os elementais, eles são os dinamizadores das energias da natureza e que integram o planeta. Paracelsus, ele era um químico, médico, né? Ele nasceu na Suíça em 1493 e, graças a ele, nós temos a criação dessa denominação classificatória dos elementais. De acordo com Paracelsus, o povo das fadas, conhecido nas lendas, era uma espécie de seres astrais, espíritos que possuíram corpos constituídos de uma quinta essência, de um quinto elemento, mais sutil e mais sublime, ao qual nós vamos chamar esse quinto elemento de éter. Então, os elementais, eles vão se dividir em elementais da terra, da água, do fogo e do ar. Os da terra, a gente vai chamar de duendes, gnomos, trolls, cavernícolas. Nós vamos ter os da água, que são as ninfas, nereidas, duendes da água, sereias, nereidas, eu já falei, né? As ondinas. Os do fogo, as salamandras e os vulcanos. E os do ar, os silfos, elfos, silfides e as fadas. Bem, há algumas junções. Esses termos é para a gente ter algum tipo de entendimento, a gente tem um ponto de partida. Mas existe fada do fogo, como existe sereia da terra. Então, tem essas mesclas aí com entidades assim que a gente não conhece, que a gente seria impossível explicar, porque a nossa compreensão não tem nenhum... Para que você entenda algo é necessário ter uma comparação, né? E a gente não tem essas comparações aqui para facilitar essa compreensão, esse entendimento. Então, as fadas, quem são elas, né? Na literatura da Idade Média e também nos contos infantis, eles nos ensinaram que as fadas é sempre do sexo feminino, né? Dotadas de poderes sobrenaturais. Fisicamente, elas possuem traços de uma jovem, de uma dama, ricamente vestida com trajes coloridos, às vezes com branco, às vezes com ouro, né? Às vezes com azul. E que tem na mão uma varinha mágica com uma estrelinha na ponta. Mas a fada é o ideal feminino, né? O símbolo do ânima, né? Que encarna a virgem, a irmã, a esposa e a mãe. A fada, ela é a mulher, sim, por excelência, porque ela é a representação de uma perfeição, de uma beleza inacessível, né? Intocável ou intocada. Ela é também um agente da providência que vai distribuir a riqueza, a fecundidade. A fada ainda pode ser também uma fiandeira do destino, aquela que costura, né, o passado, o presente e o futuro. Mas, por fim, uma fada é uma divindade da natureza, associada às árvores, aos bosques, às águas, às fontes, às flores, aos jardins e a tudo que é belo. Elas aparecem com aspecto não tão nobre e altivo daquelas damas lá da Idade Média, mas ela é sim uma criatura de pequena estatura, às vezes vestidas com roupas translúcidas,
E às vezes elas se mostram como borboletas, como libélulas, como faíscas, como pontos de luz que desaparecem, que você olha para um determinado lugar, vê um pontinho de luz e ele some. Então as fadas elas são uma raça de donzelas imortais, né? São as quais os primitivos na Itália chamavam de faté ou fatae. O culto medieval siciliano das fadas, está documentado, né, pela Inquisição Espanhola, estava associado à deusa Diana ou à deusa Diana, que os italianos há muito tempo chamavam de Rainha das Fadas. Diana era cultuada na Itália no lago Nemi, onde depois existiu também um templo, em 500 a.C., um templo para essa divindade. As fadas italianas elas formam grupos chamados de companhias, ou companhia de nobres, ou companhia dos pobres. Tanto os homens quanto as fadas pertencem a essas companhias que eram essencialmente matriarcais, embora se encontrasse nelas elementos masculinos também. Essas fadas elas possuíam o poder de abençoar os campos, a curar as doenças e também atrair a boa sorte. Somente através desses preciosos presentes a gente pode convocar uma fada ou aplacar a ira dela e livrar-se, né, dos seus encantamentos, porque as fadas são as eternas encantadoras, pelo som, pelo cheiro, pela beleza. O mais antigo registro que a gente tem retratado de fadas, né, surgiu na Etrusca, há cerca de 600 a.C., na forma de Lhasa, espíritos do campo e também da floresta. As Lhasa eram descritas como pequenos seres humanos alados que flutuavam sobre algum tipo de recipiente com incenso ou sobre uma bacia de fogo. Essas primeiras fadas estavam também associadas ao culto dos ancestrais e eram encontradas nos templos etruscos. Estavam também identificadas com a vegetação e aos segredos da natureza. No inglês, a palavra fada é fair, conhecida também hoje e bastante popular, bem utilizada. E viria, né, aí há uma teoria de que vem de Avalon, onde deriva-se do nome Morgana Le Fay, ou Morgan Le Fay, que seria aí o fair, né, ou faere do inglês para fada. Então ela também seria aí a rainha das fadas, dizia-se isso, né? E alguns covens de bruxaria, alguns grupos de bruxaria dizem isso. Hoje a gente acredita que o povo de Tuatha De Danann está associado também ao reino das fadas. Isso se deve a uma misteriosa aparição nas Ilhas Britânicas envoltos das brumas. Lá encontram um povo Firbolg, aos quais derrotaram a Batalha de Moytura. Posteriormente, os celtas invadiram a Grã-Bretanha, em 600, 500 a.C., e os Tuatha De Danann desapareceram nos montes e também nos bosques, bem como os encantados aqui no Brasil, né? Essa é a origem da crença de que as fadas habitam as áreas rurais. As lendas dos mitos celtas foram preservados em textos como Mabinogion, o livro branco de Hederic e o livro vermelho de Hergest. Todas as culturas europeias, entretanto, possuem também no seu folclore as fadas. E apesar das crenças sobre as fadas se diferenciarem, né, de uma cultura para outra, há dois conceitos básicos universais sobre elas: a distorção do próprio tempo e as entradas ocultas no mundo das fadas.
Então todas as histórias falam muito sobre isso, que as fadas teriam o poder de alterar o tempo e que há aí também essa possibilidade de entrar no reino das fadas, no mundo das fadas. No material de vocês tem textos explicativos, né? E a gente percebe que nem toda fada é assim, para os elementais no geral, eles não há um conceito certo do que é bom e do que é ruim, do que é bom e mal, ou positivo e negativo, certo e errado. Não existe esse conceito. Porque elas são operárias, então elas vão fazer o que for necessário, tá? Existem as fadas dos cristais, as fadas dos alimentos, as fadas dos signos, as fadas das plantas, as fadas de lugares. E as belezas, a estética delas não depende de uma beleza que vá nos agradar. Então, vai ter fadas com aspecto para nós feios, mas que para elas é a beleza mais sublime que há. Por exemplo, uma fada de uma planta que tem espinhos, com certeza vai ser uma fada diferente de uma fada de uma planta que só tem flores, por exemplo, que não tem espinho. Né? Então tem essa diferenciação. Eu deixei disponível também para vocês alguns rituais que vocês podem fazer para contactar as fadas, né? E para que vocês possam também realizar. Quaisquer dúvidas, eu estarei disponível. Aí seja lá qual é a plataforma que você está me acompanhando. Então, em todos os lugares está disponível o meu contato para que a gente possa tirar dúvidas, conversar, né? E que você possa também me contar aí a sua experiência. Eu quero saber o seguinte, você já viu uma fada? Conta para mim essa experiência aqui nos comentários do vídeo e bons estudos. Namastê, axé, shalom, optcha e até a próxima.